O assunto agora é saúde. Na Semana Nacional de Combate ao Câncer, o Jornal da Manhã está discutindo o cumprimento da lei federal que estabelece um prazo de 60 dias a partir do diagnóstico para que pacientes com a doença iniciem um tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A lei está em vigor desde maio deste ano, mas como nós mostramos ontem aqui no Jornal da Manhã, muitos pacientes não conseguem começar o tratamento dentro desse prazo. Para entender por que isso acontece, nós conversamos com um médico oncologista e representantes da Secretaria Estadual da Saúde do Estado e também do núcleo que atende os pacientes com câncer. Vamos relembrar o que eles disseram. Ilza Medrado, diretora do NASPEC, o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer, disse que os pacientes da unidade não conseguem tratamento no prazo de 60 dias. Segundo ela, o encaminhamento para o diagnóstico aqui na capital ainda é muito complicado. A diretora afirmou que o serviço de radioterapia melhorou nos últimos 3 meses, mas a espera por quimioterapia e exames clínicos ainda é muito grande. Alcina Romero, diretora de atenção especializada da Secretaria Estadual da Saúde, disse que todos os serviços que fazem diagnóstico de câncer na Bahia estão integrados no sistema. Eles são obrigados a informar a data do diagnóstico e o resultado das biópsias. Segundo ela, a dificuldade é causada pelo tamanho do estado e pelos poucos polos regionais existentes na Bahia. Ela informou ainda que já foram implantadas unidades de alta complexidade no Sul, Extremo Sul e na região Norte, mas reconheceu que o estado precisa melhorar o acesso à radioterapia e às cirurgias. Alcina Romero afirmou que o serviço de quimioterapia não é problema no estado. O médico oncologista Eduardo Moraes reforçou que o acesso às cirurgias ainda é um problema grave na Bahia. Ele disse que os pacientes estão demorando para fazer biópsia e ter a confirmação de diagnóstico. E mais, segundo o médico, depois que o paciente é diagnosticado e chega ao hospital, também espera mais de 60 dias para começar o tratamento. E a gente segue discutindo esse assunto aqui no Jornal da Manhã, agora com a participação do Dr. Cândido Sá, advogado. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. A gente agora vai conferir em detalhes o que é que diz esta lei federal, aqui no nosso telão. Federal 11.732 foi publicado no dia 22 de novembro de 2012. O artigo 2º é claro. O paciente com neoplasia maligna, ou seja, câncer, tem direito ao primeiro tratamento no SUS num prazo máximo de até 60 dias, a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico. O inciso 1º diz: será considerado efetivamente iniciado o tratamento com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia e quimioterapia. Mais abaixo, no artigo 3º, diz: o descumprimento da lei sujeitará os gestores às penalidades administrativas. O texto, assinado pela presidente Dilma Rousseff e pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Saúde, Alexandre Padilha, termina estabelecendo 180 dias a partir da publicação oficial para entrar em vigor. 180 dias, portanto, a lei entrou em vigor no dia 22 de maio desse ano. As penalidades previstas em lei para os gestores, como nós vimos aí, basicamente dizem respeito à suspensão de repasses para o tratamento oncológico. Exatamente. Doutor Cândido, a gente viu aí, né, ficou bem claro essa questão da lei desses 60 dias a partir do diagnóstico, o laudo patológico. O que é esse laudo patológico? É que o paciente precisa ter para comprovar que ele teve esse diagnóstico naquela data. No caso de câncer, Silvana, é necessário que se faça um exame que venha detectar, do ponto de vista de diagnóstico, como é chamado na medicina, a doença em si. A partir daí, desse diagnóstico, desse laudo patológico dado pelo médico, se inicia a contar esse prazo de até 60 dias para que venha a ser feito pelo Sistema Único de Saúde o tratamento da doença. Esse laudo, então, num papel, não basta ser, desculpa, Ricardo, não basta ser aquela coisa do médico dar o diagnóstico para o paciente informalmente. Não, isso tem que ser o laudo mesmo. Isso, tem que ser o laudo mesmo e, evidentemente, já registrado no Sistema Único de Saúde, né, no chamado prontuário único, onde a partir daí vai se cantar esse prazo de 60 dias. Doutor Cândido, ontem nós mostramos aqui a situação dos pacientes lá de Feira de Santana, né? Hoje nós vamos conhecer a situação em Vitória da Conquista. Vamos ver como é que está a realidade por lá. Em Vitória da Conquista, o tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde começa na central de marcação de consultas. Aqui são agendados exames,
procedimentos e consultas com médicos especialistas. Segundo a secretária de Saúde de Vitória da Conquista, o município está cumprindo a lei, que estabelece que pacientes com câncer comecem um tratamento pelo SUS até 60 dias após o registro da doença. A gente tem buscado, né, fazer todo o rastreamento do paciente que tem um diagnóstico inicial de um câncer já diagnosticado e está fechando o prazo de 60 dias para que ele não ultrapasse o início desse tratamento. Parte do tratamento do câncer é feita em uma unidade do Hospital Geral de Vitória da Conquista. É aqui na unidade de alta complexidade em oncologia, onde são realizados serviços como quimioterapia, radioterapia e algumas cirurgias. A Unacom atende pacientes de Vitória da Conquista e de toda a macro-região, o que compreende 75 municípios. A média é de 1.500 atendimentos por mês. Com 15 dias, se ele tiver realmente com a biópsia, com os exames feitos, a gente já tem prazo para estar começando isso de forma ágil. Mas nem todo o tratamento é concluído no município. Algumas cirurgias são feitas em Salvador e até em outros estados. Nesse caso, os pacientes são encaminhados pelo município, recebem ajuda financeira para despesas de viagem e fazem todo o tratamento ou cirurgia pelo SUS. Esta casa de passagem em Vitória da Conquista, conhecida como Casa do Amor, recebe os pacientes de outras cidades que vêm para cá fazer tratamento contra o câncer. Aqui tudo é de graça. A casa é mantida com doações, mas segundo a coordenadora, nem todas as prefeituras encaminham os pacientes de suas cidades ao SUS. E quando chegam aqui, muitos precisam pagar para ter acesso ao tratamento. Quando eles chegam na clínica oncológica, geralmente os médicos pedem alguns exames que precisam ser feitos, alguns antes de começar a quimioterapia. E a cidade não encaminha. Dona Almira veio de Bom Jesus da Serra e teve um tumor na tireoide. Para pagar os 15 mil reais cobrados pela cirurgia, a aposentada usou toda a economia. 12 mil reais. Apenas os 3 mil reais que faltavam foram pagos pela prefeitura. Não tinha os 12 mil, os 15 mil, ela foi e pediu na secretaria para ver se ajudava e eles disse que dava os 3 mil. Dona Elizabeth é de Tanhaçu. Ela tem câncer de pele e pagou mais de 700 reais por uma cirurgia na perna. As economias também foram todas embora. Foi 7.500 reais. Paguei tudo de uma vez. Foi do meu salário, que eu vinha guardando há muitos tempos. Seu José é do município de Rio do Antônio. Tem 83 anos, tem câncer no esôfago e está fazendo quimioterapia. O tratamento é feito em Vitória da Conquista. A família paga todas as despesas da viagem. Segundo os filhos de seu José, até hoje, a prefeitura não deu nenhum tipo de ajuda. É a família quem paga até o transporte para cá. Cada viagem de táxi sai por mais de 300 reais. Eles falaram que tinha o carro, só fornecia o carro para nós até em Bitira, se queresse. Aí em Bitira meu pai veio várias vezes, desse jeito que você está vendo, desse estado de ônibus. Olha só, a Prefeitura de Rio do Antônio informou o seguinte, informou que o transporte de seu José até Vitória da Conquista é pago pelo município. O dinheiro, segundo a Prefeitura, é depositado na conta de um dos filhos dele. Em relação à dona Elza, que a gente viu aí, a Prefeitura de Tanhaçu disse que foi a família quem optou fazer o tratamento particular, mesmo sendo oferecido o encaminhamento pelo SUS. Já a Prefeitura de Bom Jesus da Serra informou que a família de Dona Almira procurou a Secretaria de Saúde do município, solicitando apenas a quantia de 3 mil reais para completar o valor da cirurgia que já estava agendada com o médico particular. Também informou que foi sugerido à família encaminhar a paciente para tratamento pelo SUS, mas os familiares não aceitaram, alegando que tinham urgência em realizar o procedimento. Doutor Cândido Sá continua aqui com a gente. Me ajuda a entender, doutor, por favor, essa questão. A lei é muito clara e diz, o tratamento é pelo SUS, portanto é de graça. Por que tantos pacientes no interior da Bahia precisam pagar até 15 mil reais para conseguir, então, realizar esse tratamento? Porque não existe ainda a cultura específica em virtude... dos prazos que eram sempre extrapolados, e é por isso o grande ganho para a população dessa lei é que essa lei vem a dar um prazo específico, um prazo mínimo, determinando esse prazo mínimo de 60 dias. Consequentemente, as pessoas têm certeza de que se nesses 60 dias não ocorrer aquele tratamento, o gestor público vai ser responsabilizado. E se não for atendido em 60 dias,
cabe mandado de segurança contra aquele gestor público para a obtenção de liminar, porque é direito líquido e certo, para que o tratamento seja feito. Então as pessoas têm que entender que podem fazer isso absolutamente de graça, em até 60 dias, no SUS, o tratamento integral do câncer. Agora, doutor Cândido, quando isso não é cumprido, né? Como nós vimos ontem aqui, alguns casos, a gente mostrou a situação de Feira de Santana, e algumas vezes esse prazo ainda não é cumprido pelo Sistema Único de Saúde, né? O que é que esse paciente deve fazer? Ele entra na justiça pedindo a liminar? A partir de que momento ele pode entrar na justiça? A partir desses 60 dias? Completou ali os 60 dias, não iniciou o tratamento, ele entra na justiça? Como é que é feito isso? A partir do momento em que ele teve negado, que ele percebeu que o tempo não se vai verificar, que a administração pública, que o gestor não deu a ele a possibilidade de fazer aquele tratamento, ele tem que ingressar com um mandado de segurança, requerendo a liminar para ele ter efetivamente o tratamento concretizado. Pode reclamar também nas ouvidorias do Ministério da Saúde e também no Ministério Público Federal. Bom, o senhor continua com a gente, doutor. Vamos ver agora outra situação em Itabuna, no sul do estado. Pessoas de outras cidades e até de outros estados vão até a Santa Casa de Misericórdia para se tratar contra o câncer. O problema é que muitos pacientes já chegam com câncer em estágio avançado. Isso porque a maioria, ou na maioria das vezes, demoram e muito para receber nos municípios onde moram os primeiros atendimentos médicos. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna é referência no tratamento de câncer na região. Aqui, cerca de 80 cirurgias são realizadas por mês e 1.300 pacientes fazem tratamentos com quimioterapia, radioterapia e terapia por hormônios. Além de pacientes dos 120 municípios pactuados com Itabuna, os 3 hospitais da instituição recebem pessoas vindas de outras regiões da Bahia e até de outros estados. Dona Leonice é avó de Mateus, de 11 anos. Que está passando por sessões de quimioterapia. Eles são de Vitória da Conquista, onde, segundo ela, só foi possível fazer o diagnóstico. Para o tratamento, tiveram que vir para Itabuna, a quase 300 quilômetros de distância. O especialista fez o diagnóstico e mandou para aqui. Por que não fez em Conquista? Tem oncologia infantil lá. O diretor médico da Santa Casa, e que também é oncologista, Eduardo Kowalski, disse que depois de iniciar o tratamento na Santa Casa, o paciente tem acesso a vários serviços de saúde, tudo custeado pelo SUS. Ela trata o paciente desde da quimioterapia, da rádio e da cirurgia e até na reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia. Hoje nós temos quase todos esses recursos à disposição do paciente. Mas o problema na demora para iniciar o tratamento ainda existe para grande parte de quem chega. O início do tratamento ainda é a fase mais dramática para quem tem câncer, devido à demora. Em alguns casos, demora para fazer os exames. Em outros, para receber o resultado dos exames. E tempo vale mais que ouro para quem tem esta doença. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Baneide veio de Jequié e disse que a mãe dela levou mais de 2 meses para começar o tratamento pelo SUS. Quando chegou na radioterapia, o médico falou assim, porque era para ter começado antes e não começou esse tratamento. A gerente da unidade de alta complexidade da Santa Casa disse que foi realizado um fórum para capacitar as secretarias de saúde na prestação dos primeiros atendimentos aos pacientes com suspeita de câncer. A falta desse cuidado, segundo ela, reduz as chances de cura para muitas pessoas. Foi orientado para esses municípios o diagnóstico precoce, os documentos necessários, os exames que eles podem fazer lá no seu município para que agilize, para que o paciente venha, mas especialmente a responsabilidade dele no agendamento do paciente e na marcação e no compromisso de trazer esse paciente para essas agendas que são marcadas na Santa Casa. É muito sofrimento, doutor Cândido. Nós vimos a situação lá em Itabuna, na região sul, né, onde os pacientes também enfrentam esta demora para começar o tratamento. Eu quero perguntar ao senhor o seguinte, qual deve ser o passo a passo, né? Que documentos ou quais documentos são importantes que o paciente tenha reunidos para dar entrada nesse pedido e conseguir então que essa lei seja cumprida? Fundamentalmente você vê aí na nossa maravilhosa reportagem que a palavra-chave é demora. Então o espírito da lei é esse. É eliminar esta demora, entendeu, Ricardo? Com esse prazo específico de 60 dias. Consequentemente, você tem que ter em mãos, basicamente, o diagnóstico
do médico e encaminhar ao Sistema Único de Saúde. A partir daí, o sistema tem até 60 dias para iniciar o tratamento. A partir daí, não cumpriu, doutor Cândido, é esse mesmo diagnóstico que essa pessoa entra na justiça pedindo a liminar? Quanto tempo isso pode levar, essa liminar, garantir que isso seja cumprido? Geralmente 1 semana, porque é mandado de segurança, então é rápido e a liminar é dada. E o paciente tem direito à cópia do prontuário, né? Ele tem direito a uma cópia do diagnóstico, né? Tem direito total à cópia do diagnóstico. O prontuário é dele. Tá bom, doutor Cândido, obrigado mais uma vez dia. pela presença aqui no Jornal da Manhã, pelas informações. Fica, portanto, a você de casa o alerta. Se você está enfrentando essa dificuldade, reclame, bote a boca no mundo, corra atrás do seu direito, afinal de contas, é lei. E o seu direito tem sim que ser garantido. Olha, gente, a gente continua falando de saúde. Na Bahia, mais de 60% das famílias de possíveis...